agradecendo o convite para estar aqui, professor Helsaura, e também por me permitir tentar sistematizar algumas questões que têm me preocupado. Mas, de toda maneira, eu já vou adiantar que eu tenho mais questões do que respostas, né? Em 2009, eu fiz um trabalho que foi a análise da penetração de fundos de investimento financeiro na educação brasileira. Na ocasião, algumas escolas de ensino superior lançaram ações na Bolsa de Valores, e isto permitiu não só que o capital financeiro começasse a investir na educação de uma forma que não fazia até então, como também permitiu uma internacionalização muito brutal da educação superior brasileira. E esse processo se aprofundou nos últimos anos, e hoje ele atinge já a educação básica, como vocês acompanharam um pouco pelas apresentações dos brasileiros aqui, certamente vão ver na fala da Tereza, no final. De toda forma, eu me afastei um pouco dessa temática nas minhas pesquisas, e só no ano passado eu voltei a me interessar por isso, e aí com duas entradas. De um lado, a questão da financiarização e do capitalismo digital, e de outro, a questão da democracia. Eu fiz um trabalho que eu estou finalizando para publicar sobre a educação básica no governo Bolsonaro, que me leva a discutir um pouco a questão da democracia. De toda forma, como o tema que o Gel me sugeriu, ele é muito grande, ele me levaria a tratar, como a gente diz, a viajar de Boeing para ver paisagem, então eu preferi selecionar duas das temáticas aqui envolvidas e tentar explicitar para vocês as minhas perplexidades, quer dizer, que são as questões que estão me preocupando nesse momento no que diz respeito à financiarização e ao capitalismo digital. Eu, de antemão, peço desculpas porque eu não sei... A minha apresentação tinha coisa demais, depois eu tirei, ficou menor, enfim, pode ser que não dê tempo, então eu vou começar com a conclusão. Eu tenho três questões, três dúvidas, né? A primeira delas, se com a digitalização do capitalismo a teoria do valor-trabalho ainda vale, né? Eu acho que essa é uma primeira questão que me parece interessante para pensar, porque na literatura, inclusive na literatura que se reivindica marxista, há questões em aberto. A segunda delas é que a composição orgânica do capital cresce com a inteligência artificial e a indústria 4.0. Isto significa que o capitalismo encontra-se em uma crise de novo tipo, talvez terminal, ou uma crise estrutural que implique em uma modificação muito brusca, né? Porque essa é uma questão também tratada por uma série de marxistas, inclusive esse é um debate muito presente na esquerda brasileira nos anos 60 e 70, porque se você tem a tendência da queda constante da taxa de juros, aumento da composição orgânica do capital, tem um momento em que você pode ter uma crise estrutural, e ela se resolve sempre ou por uma transformação social ou por uma destruição brutal de forças produtivas, enfim. E a última é se a financiarização da economia é um movimento meramente especulativo decolado da base material de produção. Eu vou tentar desenvolver cada uma delas, se não der tempo eu encurto o final e a gente vai tocando. Mas, de toda forma, para fazer essa exposição, eu vou tentar fazer um pouco a partir do que eu sei, né? Então, assim, o que para mim está claro para a gente chegar na dúvida, né? Porque tem umas coisas que, para chegar na dúvida, a gente tem que ter clareza sobre algumas questões. Então, rapidamente, né? A primeira e a segunda revolução industriais, né? Elas permitiram ganhos de produtividade, diminuição do número de trabalhadores por unidade fabril, ampliação da produção no conjunto da economia, aumento numérico da classe operária, produção industrial se mantém como polo dinâmico da economia. Basicamente, é a economia que o Marx analisou, né? E, portanto, digamos, as transformações posteriores
na economia capitalista, ainda que muitas vezes você possa ver intuições no Marx, elas não foram tratadas pelo Marx. E não existe o marxismo, mas os marxismos, né? E, portanto, as diferentes tradições teóricas que se reivindicam do marxismo vão se diferenciando muito fortemente com o passar do tempo. O que talvez explique um pouco a pluralidade de abordagens marxistas existentes hoje. Mas, de toda forma, a primeira obra maiúscula sobre a questão das transformações pelas quais o capitalismo ia passar é o trabalho do Rudolf Hilfert, O Capital Financeiro, de 1910, e que ainda é uma referência fundamental para se pensar o desenvolvimento capitalista a partir de uma leitura marxista. Eu trouxe, eu acho que, duas citações que acho que dão um pouco a ideia de aonde ele chegou. Chamo de capital financeiro o capital bancário, portanto, o capital em forma de dinheiro, que desse modo é, na realidade, transformado em capital industrial. Mantém sempre a forma de dinheiro ante os proprietários. É aplicado por eles em forma de capital monetário, de capital rendoso, portanto de juros, e sempre pode ser retirado por eles em forma de dinheiro. Mas, na verdade, a maior parte do capital investido desta forma nos bancos é transformado em capital industrial, produtivo, meios de produção e força de trabalho, e imobilizado no processo de produção. Uma parte cada vez maior do capital empregado na indústria é capital financeiro, capital à disposição dos bancos e empregado pelos industriais. Isso dá toda uma consequência do ponto de vista das reflexões marxistas, mas, digamos, o que acaba, digamos, roubando a cena nesse momento é o debate sobre o imperialismo, que depois vai ser replicado em Rosa de Luxemburgo, Trotsky, Lenin, ou seja, os marxistas da primeira metade do século, ou os marxistas pré-Revolução Russa, eles se dedicam a pensar esta dimensão do imperialismo, e, portanto, a questão da hegemonia do capital financeiro, de alguma maneira, só vai ser enfatizada posteriormente, né? E, ainda de novo, um outro trecho do Hilfert: o capital financeiro significa a uniformização do capital. Os setores do capital industrial, comercial e bancário, antes separados, encontram-se agora sob a direção comum das altas finanças, na qual estão reunidos em estreita união pessoal os senhores da indústria e dos bancos. O que é interessante nesse processo é que ainda, e ao longo de todo o século XX, ou pelo menos de uma boa parte do século XX, a produção industrial é a grande fonte de geração de valor, né? Acho que esse é o ponto, né? Bom, aí o resto é conhecido, né? Crise de 29, colapso do capitalismo liberal, emergência do keynesianismo, a percepção de que o Estado deveria regular mais a economia, o Estado deveria ser um agente econômico direto, realizando investimentos necessários de baixo interesse do capital, e a emergência do Estado de bem-estar social, particularmente no posterior pós-guerra, que se generaliza para praticamente todos os países desenvolvidos. Muito bem, aí uma nota de rodapé, né? Em 47, a Conferência de Montpellier, a reivindicação dos princípios do liberalismo do século XIX e a apresentação do que se convencionou chamar de neoliberalismo como uma alternativa ao estado de bem-estar social. Nesse período, acho que é importante reforçar, o neoliberalismo é apenas um programa, aliás, um programa bem exótico para a época, né? Na medida que completamente marginal. Muito bem. O Reginaldo Moraes, que é um professor já falecido da Universidade de Campinas, ele tem um excelente livro sobre o neoliberalismo, em que ele vai situar o neoliberalismo em 3 escolas, né? A escola austríaca, a original, né? Von Mises, Hayek, e a escola de Chicago, Schultz e Becker, e principalmente Milton Friedman, e a escola de Virgínia, o Public Choice. Em geral, quando a gente discute neoliberalismo, nessa discussão da macroeconomia, nós estamos falando da escola austríaca, né? Bom, o que acontece é que no imediato pós-guerra nós começamos a ter uma mudança na base técnica, né? 47 com o transistor, 58 com o microchip, e isso traz profundos impactos no processo produtivo. E já nos anos 60 se começa a perceber que havia uma mudança
na base técnica do sistema capitalista. Talvez um trabalho pioneiro nisso seja o trabalho do Mandel, que é de 62, o capitalismo no Brasil foi traduzido como capitalismo tardio, né? Aqui também é capitalismo tardio, né? Em alguns lugares aparece como neocapitalismo. Mas, de toda maneira, a primeira tentativa de interpretação foi pensar que nós estávamos ante uma terceira revolução industrial, né? Qual é o problema? É que rapidamente se percebeu que esse conceito era insuficiente, porque na verdade você estava tendo uma diminuição da presença da indústria e estava tendo impacto naquela transformação também para outros setores. Num primeiro momento, o banco foi arrasador. Mais baixo, mais devagar? Mais devagar, desculpe. É que às vezes eu vou tentar falar mais baixo, mais devagar. Mas também em bancos, no setor de serviços em geral, teve um impacto muito grande. Mas é interessante porque as primeiras tentativas de interpretação elas captam essa característica. Por exemplo, o trabalho do Daniel Bell, né, o advento da sociedade pós-industrial, que é de 63, mas ele tem formulações já no final dos anos 60, e ele enfatiza o papel dos serviços como a fonte de poder radicado na informação, quer dizer, a hegemonia dos serviços, o declínio das atividades industriais, a perda de importância da indústria, e repercute sobre o operariado, né, e acarreta uma diminuição do trabalho operário. E, portanto, a sua principal... Mais baixo, tá bom. Mais devagar, tá bom. E, portanto, uma implicação que considera que o trabalho não é mais uma categoria central. Na mesma linha, Touraine, com o trabalho de 69, a sociedade pós-industrial, reconhece um novo patamar de mudança, um rápido crescimento do setor de serviços em oposição ao manufaturado, um rápido aumento da tecnologia de informação, frequentemente levando ao termo a era da informação. O conhecimento e criatividade tornam-se as matérias cruciais de tais economias, e a categoria trabalho deixa de ser central. É interessante porque Touraine teve lá um passeio com o marxismo lá em algum momento, o Daniel Bell não, né? Mas é interessante a ênfase na afirmação de que a categoria trabalho deixa de ser central. Talvez um trabalho que tente interpretar isso de uma maneira ainda na tradição marxista seja o trabalho do Logichini, que é de 95. Você tem outros antes, mas eu gosto muito do trabalho do Logichini, em que ele chama atenção para a introdução da tecnologia, a informação ou o conhecimento passam a ser a fonte mais importante de geração de valor, e aí nós temos a sociedade da informação e reconhecimento de que a geração de valor passa a ser a informação e, portanto, para o trabalho que, nos termos marxistas, seria o trabalho não material, né? É interessante pegar um outro, e aí já um clássico, né, o trabalho do Braverman, de 74, em que, após aquela ampla análise do trabalho na sociedade americana, né, e aí ele vai localizar a degradação do trabalho no século XX, a substituição do trabalho simples pela máquina e a transformação do trabalho complexo em trabalho simples. Eu acho que esse pedaço da análise do Braverman é muito interessante, porque isso a gente vai assistindo com as tecnologias. Aquele trabalho que era complexo num determinado momento, com a entrada das tecnologias, se transforma em trabalho simples e, portanto, eles são voláteis, né, do ponto de vista, inclusive, da sua valoração no mercado. E, portanto, a emergência do trabalho não material. Eu peguei uma citação do Hart e Negri, mas o Gors fala nisso, o próprio Logichini fala nisso, e isso ainda nos 90. Né? Esse trecho do Hart e Negri, a cena contemporânea do trabalho e da produção está sendo transformada sob a hegemonia do trabalho imaterial, ou seja, trabalho que produz produtos imateriais, como informação, conhecimento, ideias, imagens, relacionamentos e afetos. É bem interessante pensar, e aí vamos de volta para o Marx, né, que no Marx tem essa ideia, né, de dois tipos de produção não material. No Brasil, nos anos 70, 80, se foi muito ao capítulo 6º inédito para discutir trabalho docente. Então tem uma produção marxista brasileira dos 80 em que essa questão foi bastante trabalhada. Mas, de toda maneira, é interessante pensar
que no Marx você tem uma distinção entre aquele trabalho não material em que o ato da produção não se separa do ato do consumo e, portanto, que tornaria mais difícil a generalização de formas tipicamente capitalistas da produção, daquele outro tipo em que o momento da produção é diferente do momento do consumo. Por exemplo, o trabalho do escritor, do ator de cinema, etc., mas para pensar a categoria trabalho docente, que é necessariamente presencial, ou pelo menos era necessariamente presencial naquele momento, a gente estava enquadrado no na primeira categoria. Né? Bom, ao mesmo tempo, né, final dos anos 60, 70, a automação requer menos trabalhadores para a mesma produção, até para mais. A generalização do uso das tecnologias para outros setores além da indústria aumenta a longevidade, particularmente nas democracias capitalistas desenvolvidas, e isso já nos 60 já é captada, né, a crise fiscal dos estados de bem-estar e, digamos, em meados dos anos 70, o fim dos anos dourados, né, do capitalismo do pós-guerra. E, portanto, a crise financeira dos estados de bem-estar social, particularmente dos sistemas de pensão e etc. E, neste momento, o neoliberalismo passa a ser uma alternativa viável, ou seja, ele sai daquela prateleira das ideias exóticas e passa a ser uma alternativa real para a gestão dos estados capitalistas. Né? E aí, Pinochet, Reagan, Thatcher, etc., a gente conhece. Bom, ao mesmo tempo, né, o aumento da digitalização permite, e aí é que eu acho que a gente começa a entrar em terreno complicado para analisar, a gente começa a assistir à penetração do capitalismo em setores onde ele não penetrava integralmente. Né? Eu vou me valer aqui de um economista francês que é professor numa universidade brasileira, na Universidade Federal do Espírito Santo, Herkovitch, em que ele tem um artigo muito instigante em que ele discute isso. Né? Ele fala: os elementos econômicos que eram considerados específicos aos bens culturais e imateriais durante o Fordismo estão se generalizando para a maior parte das atividades econômicas na fase do capitalismo imaterial. Ele vai fazer uma análise, vai pensar a partir da música, né, da indústria da música, mas dá para pensar em vários setores. Mas, de toda maneira, o que ele está refletindo, e eu acho que esse é o ponto de mutação que o capitalismo digital nos permite, é que permite que o capitalismo passe a entrar em áreas, em setores, esferas que não entravam antes, Né? E ele vai usar uma metáfora de 3 fases, né, que ele chama a economia da representação, a economia da representação e a economia da diferenciação. O que ele vai chamar de economia da representação é o bem ou o serviço é totalmente individualizado, ligados a um autor. A validação social da obra é determinada a partir da validação econômica operada pelo mercado. Esses bens simbólicos são bens econômicos, são trocados em mercados específicos e são objetos de direitos de propriedade que permitem oferir uma renda para os agentes que detêm esses direitos, criadores e editores. Aí, basicamente, ele está pensando nos editores de música e nos autores de música que têm que performar para serem remunerados. Aí ele vai chamar a atenção que nós entramos de 50 em diante, até mais ou menos 85, no que ele chama da economia da repetição. Os bens se tornam bens públicos, particularmente com televisão e rádio, quer dizer, a transmissão é livre, portanto o consumo, para consumir não precisa pagar, exceto quando você vai começar a segmentar, ou bens mistos, no caso da imprensa, também a mesma coisa, você tem que pagar para consumir, mas você não paga com a exclusividade que você tinha na primeira fase. Há uma diminuição substancial dos custos ligados ao trabalho artístico e intelectual que caracteriza esse processo. E o trabalho morto substitui parcial e progressivamente o trabalho vivo. E aí nós chegamos numa terceira fase, que ele chama da economia da diferenciação, em que, contrariamente ao que acontecia até agora, a cultura assume diretamente uma função na lógica de acumulação do capital. Há modificações importantes das formas concorrenciais. Nestas, os efeitos externos cumprem um papel cada vez mais importante, e boa parte dos bens pode ser assimilada a bens públicos.
E, finalmente, é importante ressaltar as modificações relativas à natureza das externalidades e dos mecanismos de internalização. Aí ele vai discutir as plataformas, Spotify, etc., que é uma mudança em relação ao que você tinha no rádio. O que é importante chamar a atenção é que aqui ele vai fazer uma ruptura com a tradição marxista, né? Ele fala: o capitalismo não está diretamente ligado às atividades de produção material, ou seja, a produção de mercadorias no sentido definido por Marx. Em outras palavras, o capitalismo não é intrinsecamente industrial. E aí essa passagem que eu destaco. A teoria do valor-trabalho, na sua versão ricardiana ou marxista, está diretamente ligada à fase industrial do capitalismo. Na fase pré ou pós-industrial, ela não tem condições de aplicar a produção e a distribuição do valor. O que ele vai fazer é retomar um argumento que em alguma medida está no Stiglitz, que a teoria do valor-trabalho vale para a época industrial do capitalismo. Na época pós-industrial ela não vale mais. Esse é um jeito de resolver a contradição que ele tinha, que é a seguinte: historicamente, o capitalismo pós-industrial é semelhante ao capitalismo pré-industrial nos seguintes aspectos: primazia das atividades altamente especulativas, internacionais e ligadas a finanças, controle do capitalismo especulativo sobre a economia de mercado e a produção material, e o fato de uma parte importante da produção escapar da lógica de mercado. Todas as formas de produção ligadas à economia solidária, economia que existe na economia digital, enfim, você tem o crescimento de um setor que está fora dessa lógica. Mas mais importante para o argumento que eu estou tentando construir aqui é esta quarta conclusão. A fase atual do capitalismo pode ser definida a partir de existência do capital-dinheiro, que se valoriza a partir de uma lógica de apropriação privada. Esta lógica não precisa estar diretamente ligada à produção de mercadorias. E, portanto, se descola completamente da tradição marxista, em que a produção de mercadorias está associada à produção material ou imaterial, mas, enfim, na lógica de acumulação de capital. Bom, a partir daí, a gente tem uma série de indagações sobre o que é, onde se dá a produção do valor, como se dá na fase atual do capitalismo. Bom, de toda maneira, fechando esta primeira parte, eu acho que aqui nós temos uma questão. Ou seja, com a hegemonia desta produção não material, como é que se dá a produção de mercadorias numa tradição marxista? Por exemplo, você tem todo o debate em torno do trabalho do Christian Fuchs, que vai argumentar que os consumidores das grandes plataformas, etc., estão gerando valor, o que também é um rompimento com o cerne da produção marxista, porque você teria extração de mais-valia sem ter relação de trabalho. Não? Então, aqui fica uma primeira questão. De toda maneira, eu vou voltar aí, porque nessa última afirmação do Herkovich, ele vai chamar a atenção para o caráter especulativo da acumulação nessa fase do capitalismo, que eu acho que junta um pouco com o debate sobre a financiarização. A segunda parte é uma tela só, porque eu acho que ela é bem simples, né? A composição orgânica do capital resulta da relação de proporcionalidade existente entre o capital constante e o capital variável. É expressa na fórmula: composição orgânica do capital é capital constante sobre capital constante mais capital variável. Ou seja, já no Marx você tinha a tendência de que o V diminuiria, né? O capital variável diminuiria na composição orgânica do capital e, portanto, você diminuiria tendencialmente os lucros, taxa de mais-valia. Claro que agora nós estamos numa situação em que isso está bastante radicalizado, porque você tem a possibilidade de ter plantas industriais sem trabalho humano, com inteligência artificial e etc. Bom, portanto nós temos ou isso aqui vale, e portanto aqui nós temos uma crise estrutural, ou não vale, nós temos que pensar outra alternativa, né? Digamos assim, acho que enquanto perplexidade, por enquanto, ela é muito boa. E aí, por último, a minha terceira fase, quanto tempo ainda tenho? 6 minutos. 6 minutos. Isso vai ser voar de Boeing mesmo. Bom, de toda maneira,
O que é interessante, quando a gente vai à literatura sobre financiarização, se chama atenção para o fato de que em meados dos 80, financiarização, neoliberalismo e globalização passam a ser utilizados de maneira mais articulada. Não que não tivéssemos uma globalização antes, não tivéssemos uma financiarização antes, mas nós passamos a ter uma financiarização de novo tipo, né? Tem até alguns autores que falam em financiarização neoliberal. O que eu acho interessante e acho que é importante a gente começar a se apropriar desses termos, nos remetendo tanto à sua gênese quanto ao sentido com que vamos usar. E eu acho que é com isso que eu vou encerrar. A financiarização da economia, nos termos que nós conhecemos, tem sua origem nos processos de transformação da base técnica, que começa ao final dos anos 50, se acentua ao longo dos 60, e é marcada pelo início da automação no processo de trabalho e sua generalização para o conjunto da economia. Aqui, o Sawyer, aquele projeto FESUD, que é um projeto de análise da financiarização de 2009 a 2016, ele recupera um texto do Foster de 2007, em que ele chama a atenção. Então, primeiro, Suisse e Magdoff tem, no final dos 2010, 2009, tem textos em que eles vão chamar a atenção para isso, e a produção deles no Monthly Review é bastante sistemática para tentar se apropriar desta questão. Mas o Foster chama a atenção do trabalho do Kevin Phillips, que em 93, num livro chamado Boiling Point, usa isso, e depois no Arrogante Capital, America's Financializing, que é de 94, ele dedica um capítulo a essa modificação. E o próprio, esses aqui, Correia, Vidal e Marshall, eles citam de Bernays no trabalho de 88. De toda forma, ao longo dos anos 80, e aí particularmente na virada do século, começa a se utilizar a financiarização, né? E aí essa é a definição mais presente em toda a literatura, né, do Epstein. Todo mundo usa, porque ela é abrangente o suficiente para caber muita coisa, e acho que ela dá conta do que é esse processo, né? O papel crescente de motivos financeiros, mercados financeiros, atores financeiros e instituições financeiras na operação das economias domésticas e internacional. Bom, aí eu fui atrás das revisões de literatura, né? Como é que o campo está mapeado. Tem muitas, eu gostei muito dessa, do Alex Paludeto e André Filippini. São dois professores do Instituto de Economia da Universidade de Campinas. Eles usam um software para analisar 1.649 artigos da base Scopus que se dedicam ao tema. E observam que 15 artigos representam aproximadamente 1% do total dos artigos da base, são responsáveis por 20% das citações, quer dizer, são os artigos de maior impacto. Ficou pequenininho. De toda forma, estão aqui os 15, depois eu disponibilizo. O que é bem interessante, mas aí eles vão adiante, que eu acho que é onde eles dão um salto de qualidade. Eles vão falar o seguinte, que o conceito de financiarização pode ser dividido em 6 sentidos diferentes. Então, desde o primeiro ali, né, que é maximização do valor ao acionista, Critical Social Accountancy School e similares, né? E aí ele vai pondo os temas que este sentido da financiarização enfatiza, os termos e os principais autores. E aí, para manter a tradição que a gente vem perseguindo aqui, digamos, na tradição marxista, já vou fechar, você teria o que eles chamam de regimes macroeconômicos de acumulação pós-keynesianos e marxistas. E os temas são as mudanças no paradigma de acumulação, instabilidade do sistema econômico, distribuição fundacional da renda. E aí os termos worker, neoliberalismo, income distribution, labor. E os principais autores seriam, que estão na lista, né? Lapavitsa, Scribner e Stockhammer, são os 3 com mais impacto. Aí tem os outros sentidos, e aí, para fechar, então, eu voltaria aqui com esse que é, talvez, o principal autor nesta tradição, que é o Costas Lapavitsas, que ele define assim: financiarização é considerada uma transformação nas economias capitalistas avançadas, que compreende 3 elementos fundamentais. Primeiro, as grandes corporações não financeiras reduziram sua confiança em empréstimos bancários e adquiriram capacidades financeiras próprias.
Isso fez com que próprias. Segundo, os bancos expandiram suas atividades imediatas nos mercados financeiros, assim como realizando empréstimos para as famílias. E terceiro, as famílias tornam-se crescentemente envolvidas com as finanças, tanto como devedores como investidores. E é interessante isso que ele chama a atenção aqui, porque é basicamente o processo da crise de 2008, né? É a passagem dos empréstimos para famílias e não para as empresas produtivas, etc. E, portanto, a era da financiarização associa a difusão dos conceitos de globalização e neoliberalismo. Caracteriza-se pelo crescimento em volume das transações financeiras, a aceleração de outros aspectos, como a desregulação, e alguns aspectos novos, como a securitização, né? Que é a bola de neve, um vende empréstimo para o outro e etc. E, portanto, isso nos leva de volta à questão inicial. Como esse processo de hegemonia da financiarização na economia se relaciona com as alterações nos processos de trabalho? Ou são processos autônomos, tornando a hipótese da superação da teoria do valor-trabalho válida? Me parece que são boas perguntas para a gente tentar pesquisar. Do que eu já li, eu não consegui achar uma resposta ainda, mas certamente eu não li tudo que deveria. Então, fica como minha preocupação nesse momento. Muito obrigado.